Olá, seja bem-vinda à aula 6 do curso avançado. A aula de hoje é sobre mediação de leitura. Eu já fiz mediação de leitura algumas vezes quando eu fui divulgar livros para editoras. A primeira dica que eu dou quando você for fazer uma mediação de leitura é que você, quando já estiver com o seu livro, que você leia o livro algumas vezes e que leia o livro em voz alta quando você estiver se preparando. Por quê? Enquanto você estiver lendo em voz alta, você vai aplicar a entonação à sua leitura. Então a aula que nós tivemos sobre entonação se aplica muito bem à mediação de leitura também. Porque a sua leitura, quando você for mediar a leitura, ela tem que ser interessante, tem que ser chamativa para os seus ouvintes. Então, leia algumas vezes o livro, leia em voz alta para você mesmo, pelo menos 2 vezes. Se você quiser, você pode ler para o espelho também. Você pode, durante a sua leitura, usar expressões faciais para ajudar a tornar a sua mediação de leitura mais interessante também. Para você apresentar o seu livro, deixar ele mais interessante, criar uma expectativa nos seus ouvintes, eu vou te dar 3 dicas de apresentação que você pode fazer. A primeira dica é usar aquela técnica de apresentação de personagens, de objetos ou fantoches dentro da sua história, quando eu falei sobre o uso de objetos, fantoches dentro da história. Então você pode colocar o seu livro dentro, por exemplo, de uma sacola, pode ser uma sacola colorida, ou uma caixa, um baú de histórias. Então colocar ele dentro de algum lugar. Quando você for começar a mediação, seus ouvintes eles não vão ver o seu livro de primeira, porque você vai fazer eles se interessarem, eles ficarem curiosos sobre qual livro você vai ler para eles. Então você pode, enquanto o seu livro ele tá lá, você pode fazer perguntas a respeito dele. Por exemplo, vou fazer algumas perguntas a respeito do livro que eu tenho aqui. Gente, o livro que eu vou ler hoje para vocês é super legal. Ele é um livro sobre uma criança. Vocês acham que essa criança é um menino ou uma menina? Ah, é uma menina. E como vocês acham que essa menina é? Será que ela tem cabelo preto? Será que ela é loira? O que vocês acham? Vamos ver. A hora que eu tirar o livro, vocês vão ver qual é a cor do cabelo dela. E essa menina, o nome dela é o nome de uma coisa que tem dentro do ovo. Não, não é gema. É Clara, muito bem. O nome dessa menina é Clara. E essa menina, ela gosta muito de fazer uma coisa. Ela gosta, assim, de fazer arte. O que vocês acham que ela gosta de fazer? Ah, ela gosta muito de brincar. Isso, ela gosta de pintar. Ah, muito bem. Então, vamos ver qual é o nome desse livro? Vamos chamar a Clara? Agora que vocês sabem que o nome da personagem do livro é Clara, vamos chamar ela então? Vamos lá, todo mundo batendo palma. Clara, Clara, Clara. Aê, eu vou tirar agora aqui da minha sacola, atenção. Como é o nome do livro? Clara Pinta e Borda. E qual é a cor do cabelo da Clara? Ah, ninguém aqui acertou. Não é morena, ela não é loira, ela é ruiva! Nossa, e quem é o autor desse livro? Vamos ver? É Pedro Veludo, esse é o nome do autor. Então, essa é uma forma de apresentar o livro, tirar ele dentro de uma sacola ou de uma caixa e fazer perguntas sobre ele. Uma outra forma de apresentar também é você pode esconder o livro. Lembra que eu falei que as crianças adoram encontrar coisas? Então, esconda o livro em algum lugar da sala, pode ser embaixo de uma cadeira, grudado embaixo de uma cadeira. E aí você vai dar dicas sobre o lugar que ele está escondido, né? Por exemplo, você faz primeiro algumas perguntas para criar uma expectativa, gerar um interesse sobre o livro, tipo de perguntas como eu fiz, por exemplo. E aí então você vai falar, o livro, ele tá escondido em algum lugar aqui dessa sala. Eu vou dar uma dica, ele tá perto da porta. E aí as crianças vão ficar malucas, vão atrás do livro, vão ver quem que acha o livro, até que elas vão trazer o livro até você, e aí sim você vai apresentar e falar sobre o livro. Uma outra dica também é colocar o livro atrás
de algum, por exemplo, uma folha de papel, algo que esconda o livro. Então, na sua frente mesmo, mas o livro está escondido atrás de alguma outra coisa. E aí você começa a fazer as perguntas sobre o livro. E aí, para as crianças irem adivinhando, você pode ir tirando um pedacinho do livro e falando: olha, o que vocês estão vendo? Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Vou improvisar, tá? Vou pegar uma almofada que eu tenho aqui no meu sofá. Então, olha só, gente. Que parte do corpo da Clara vocês acham que é essa? Ah, será? Não sei não. Será que é o cabelo? É o cabelo! Vocês acertaram! E junto com a Clara, aqui na capa do livro, tem uma outra coisa. Vamos ver se vocês adivinham o que que é? Atenção, olha lá. Eu vou tirar aqui por baixo, presta atenção. O que será que é isso aqui do ladinho? Vamos ver o que que é? São 2 latas de tinta. Que cor de tinta tem aqui? Vermelha e azul. Muito bem. Vamos ler o livro então? Então essas são 3 dicas que eu dou para você apresentar o seu livro. Você pode também pensar em criar outras formas de fazer a apresentação do livro. O legal é que você não chegue direto com o livro ali na frente das crianças e mostre direto para elas. Mas o legal mesmo é você criar sempre uma expectativa, gerar o interesse das crianças sobre aquele livro que você vai ler para elas. Se o livro for, por exemplo, sobre um animal, você pode fazer perguntas do tipo: o personagem principal do livro é um animal. E aí você dá dicas sobre um animal. É um animal grande e pesado. Que animal que é grande e pesado? E as crianças vão tentando adivinhar, vão falando mais nomes. Aí você vai dando mais dicas até elas adivinharem que animal é esse que é o personagem principal do livro. Então, sempre pense em perguntas interessantes que vão fazer as crianças imaginarem, pensarem, estarem assim, bem ansiosos para saber sobre o que é aquele livro, tá ok? Agora eu vou fazer uma mediação de leitura, vou fazer como se eu tivesse as crianças aqui na minha frente, para você saber como que eu faço uma mediação de leitura. Então, depois que eu já apresentei, já falei do título do livro, do personagem do livro, agora a gente vai ver para quem que o autor dedicou esse livro. Vamos lá? Para Clara, minha linda filhada, e Guido, nosso gato, in memoriam. Olha só, a Clara, personagem desse livro, ela é uma menina de verdade. Nossa, e o autor dedicou esse livro para ela, é a filhada dele. E ele também dedicou o livro pro gato dele, só que ele escreveu assim, in memoriam. O que quer dizer in memoriam? Alguém tem ideia? In memoriam, quando a gente está falando sobre alguém que já faleceu, alguém que já morreu. Quer dizer que o gatinho dele, que se chamava Guido, já morreu. E ele deu o nome desse gato, como ele gostava tanto do gato dele, deu o nome do gato pro gato que tá nesse livro, o personagem do livro. Legal, né? Então vamos ver, ó. Atenção, que agora eu vou começar a leitura do livro. Clara vivia pintando sete no muro da vizinha. Dona Dalva ficava uma arara. Com o gato Guido ao colo, colocava a boca no trombone. Vá plantar coquinho, garota! Vá pentear macacos! Olha que legal! Olha aqui, a Clara, o que ela tá fazendo? Tá pintando sete no muro da vizinha. E a vizinha dela, como que é o nome dela mesmo? Dona Dalva. Olha aqui a Dona Dalva. Ela tá brava ou tá contente? Tá brava, tá muito brava. Ai, 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 o que vai acontecer agora? Apanhada com a boca na botija, Clara saía de fininho, mas não dava bola para os desaforos de Dona Dalva. Olha aqui a Dona Dalva. O que ela tem no colo dela? Um gato. Será que é o Guido? Vamos ver? No dia seguinte, voltava a aprontar. E Dona Dalva, vá lamber sabão, menina! O que a Clara tá fazendo? Pintando o muro da Dona Dalva de novo. Certa tarde, sabe-se lá por que cargas d'água, o portão de Dona Dalva ficou aberto e um cachorro enorme entrou no quintal. Deu de cara com o Guido. Ai, não. Miau!
Olha o cachorro aparecendo e o Guido, coitado, todo assustado. O gatinho tentou dar no pé, mas errou o pulo e quase entrou pelo cano. Olha o Guido tentando fugir do cachorro. Ai, vamos ver, e agora, hein? Será que o Guido vai conseguir fugir? O que vocês acham? Se Clara não aparecesse na hora H, o cachorrão tinha feito o Guido de gato e sapato. Ainda bem que a Clara apareceu! Olha, ela veio salvar o Guido! Epa! O cachorro que tinha o rei na barriga rosnou forte, mas a menina não tirou o time de campo e nem entregou os pontos. Olha o cachorrão rosnando. Como não tinha sangue de barata, pegou um galho quebrado e enfrentou. Vem que vai ver o que é bom pra tosse. O cachorro, assustado com a valentia, deu um chá de sumiço. Caim, 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 caim. E o cachorro, ó, não quis nem saber, saiu correndo. Já a dona Dalva, agradecida, deu o braço a torcer e liberou o muro para a menina fazer seus desenhos. Quanto a Guido, depois daquela roubada, nunca mais deu sopa. Agora fica o tempo todo em cima do muro, o coração dividido entre sua dona e sua salvadora. Olha que legal! Ai, o que a Clara tá fazendo? Depois de tudo, a Clara tá pintando o 7 no muro da vizinha. A dona Dalva deixou. Que legal, né? E aí, quem gostou da história? Levanta a mão. Mas qual foi a parte preferida de vocês? Vamos lá, um de cada vez. Nossa, legal! Então, esse é um exemplo de uma mediação de leitura que você pode fazer. Como eu gosto muito de interação, né, durante tanto minha contação de história quanto minha mediação de leitura, eu vou fazendo perguntas, vou fazendo comentários durante a história. Então, o legal é que a sua postura, ela esteja de forma que o seu livro não fique na frente da sua cara, né? Então, o livro, ele tá aqui. Aí, eu faço isso. Quando eu leio, estou fazendo mediação de leitura, então, primeiro eu leio a página ou aquela folha inteira e aí depois, então, eu mostro as figuras. Porque tem gente, às vezes, que fica confuso, né? Ah, mas como que eu faço? As crianças sempre querem ver as figuras do livro. Então, eu leio o livro inteiro e depois mostro as figuras. Essa é uma escolha sua, você pode fazer assim também. Você pode ler o livro todo, sem fazer comentários ou sem fazer perguntas, e só no final mostrar as figuras para as crianças. E aí, depois que você terminar a sua leitura, então você vai mostrando o desenrolar da história, virando as páginas. Essa é uma opção sua. Eu gosto mais de fazer dessa forma, fazer mais interativo. Então vou lendo, vou comentando, fazendo perguntas. E aí cada vez que eu leio uma parte, eu mostro as figuras para as crianças. E no final, depois que você fizer algumas perguntas, sempre pense em algumas perguntas para fazer para as crianças, depois da sua mediação de leitura, para que elas possam dar a opinião delas sobre o livro, para falar, por exemplo, de qual personagem elas gostaram mais, de qual parte da história gostaram mais, deixar elas associarem alguns elementos da história com a vida delas. Então você pode perguntar: quem aqui tem gato? Quem aqui tem cachorro? Como é o nome do seu gato? Como é o nome do cachorro? Isso se você tiver tempo, claro. Se tiver tempo para fazer essa interação, essa troca com as crianças. É muito bom fazer uma troca com as crianças a respeito da leitura. E aí depois você pode deixar o livro passar de mão em mão para as crianças verem, ou passar em grupos, em duplas, por exemplo, para as crianças poderem folhear o livro, para elas verem elas mesmas. E se você estiver na escola, se você for professora, professor, você tiver uma biblioteca lá na escola, então esse é o momento de deixar as crianças irem até a biblioteca e elas fazerem empréstimo desse livro que você contou ou de outros livros. Isso ajuda muito a criar interesse nas crianças pela leitura. É uma época que eu fazia contação em escola, depois as crianças na semana seguinte, elas geralmente vinham com o livro que eu tinha contado na semana anterior, todas felizes. Ai, tia, eu levei o livro para casa, eu li o livro em casa, li pro meu pai.
pai, li para minha mãe. Então é muito legal mesmo, mediação de leitura ajuda as crianças a ficarem interessadas em se desenvolverem como leitoras. Uma dica que eu dou é que, assim como na contação de histórias, durante a mediação de leitura, faça contato visual com seus ouvintes. Não fica só com o olho grudado enquanto você está lendo o livro. Por isso que é importante você ler bastante para você o livro primeiro, para já saber mais ou menos qual é a próxima palavra, a próxima frase do livro, e assim você não vai se perder. Então vai lendo, mas vai fazendo contato visual com seus ouvintes, para você ver também a reação de quem está recebendo essa sua leitura, tá ok? E se você tiver tempo de trabalhar mais com a sua turma de crianças, principalmente, então você pode passar o livro e pedir para as crianças elas mesmas contarem o livro. Se elas não souberem ler ainda, deixar elas contarem a história com as próprias palavras delas. Então elas vão folheando o livro e elas vão contando a história conforme elas vão lembrando. Então você pode dividir as crianças em grupos, por exemplo, para fazer esse trabalho, ou deixar uma por uma ler uma parte do livro. E se as crianças já souberem ler, você pode chamar as crianças para cada uma ler uma parte do livro e assim treinar, praticar a leitura, tá ok? Espero que você tenha gostado dessa aula sobre mediação de leitura. A gente se vê na próxima aula, na aula 7, em que eu vou falar sobre criação de histórias e também vou dar várias dicas de atividades que você pode fazer com as crianças a respeito da história depois que você fizer uma contação de histórias. A gente se vê então na próxima aula. Até lá!